Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já entraram na salinha para assistir a live de hoje? Hoje com um tema que é recorrente, é o tema que muitas mães acabam perguntando, se perguntando e me perguntando, que é: devo contar para o meu filho criança, que ele tem TDAH? E, bom, antes de responder isso, eu vou esperar que as pessoas entrem, digam um oi para mim, deixa um coraçãozinho, deixa o like e diga se estão me ouvindo bem, tá? Vou dar mais uns 20 segundinhos aí antes de começar a responder esse tema. Quantas pessoas online aqui? Temos 10 pessoas online, tem alguém aí? Desculpa, gente. Olá, alguém já me ouve? Essa live de hoje, Line, Calabria, tudo bem? Alice, tudo bem? Todo mundo me ouvindo, né? Hoje é uma live rápida que eu vou responder uma dúvida recorrente, tá? Uma dúvida que gera muita confusão, controvérsia dos pais, né? Pais e mães de crianças TDAH. Que é a respeito de, para quem não está ouvindo ainda, oi, tudo bom? Esther, boa noite. Devo ou não contar para o meu filho, criança, se ele tem TDAH, né? E eu tenho uma opinião sobre isso e vou comentar sobre isso com vocês. Estamos ouvindo. Tá bom, Lucas, beleza? Pessoal, é o seguinte. Vocês estão gostando do workshop? Estão assistindo o workshop Descomplicando o TDAH? Hoje saiu o vídeo número 2 e ele é um vídeo muito especial que ele fala das necessidades da criança, tá? E nesse vídeo, inclusive, tem um recado especial aos pais, tá? Como eu disse pra vocês na outra live, aos pais de crianças TDAH, que muitas vezes a mãe tem uma empatia maior com relação ao transtorno e o pai é um pouco mais cético. Então eu gravei um segundo vídeo ali, um vídeo extra, que eu converso com esse pai, bato um papo com ele bem legal, pra tentar, né, mostrar para o pai que é muito importante a percepção dele também estar engajada. A percepção da mãe, a percepção dele também. Então se você ainda não viu o vídeo, acesse, tem um link na descrição, workshop.tdhdescomplicado.com. Faça o seu cadastro, você recebe o link de acesso no seu e-mail, tá? Mas vamos para o tema de hoje. Lucas, bom demais da conta. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, pessoal. Então vamos lá. Você que tem um filho pequeno, né? Filho adolescente, filho maior, assim, já é diferente. Mas aquela criança ali de 6, 7 anos que começa a ser diagnosticada até antes dos 10 anos, é um pouco difícil para o pai, ele fica um pouco inseguro se ele fala ou não pro seu filho, né? Primeiro de tudo, eu vou bater nessa tecla só mais uma vez, tá? Que é o seguinte, a questão da percepção. Primeira coisa, antes de responder se você deve ou não contar para sua criança TDAH, você precisa parar para pensar como você percebe o TDAH nessa criança. Eu vou explicar porque eu estou entrando nisso de novo. Por exemplo, se a sua percepção ainda for de pena, de achar que ele não vai dar conta, que ele vai ser uma pessoa um pouco aquém das expectativas, você tem medo, insegurança, ou seja, não é uma coisa que está bem trabalhada dentro da sua cabeça, da mente do pai, da mãe da criança TDAH, então eu acho que não é a hora de você poder tocar nesse assunto com a propriedade que eu acho que você precisa ter, com a segurança que você precisa ter. O que eu recomendo você? Isso aqui é um papo para pessoas, para crianças que já estão diagnosticadas e já estão em tratamento, tá? Ou seja, você já está indo no especialista, a criança já está indo no psicólogo toda semana. Então converse com esse psicólogo. Peça a orientação dele, peça mais informações acerca do TDAH, além do que você está tendo no workshop, nos vídeos, porque assim você vai mudar a sua percepção. E é importante você ir conversar com essa criança já com a sua percepção num outro estágio. Tudo bem? Agora, por exemplo, depois que você já conversou, você já tem um entendimento diferente, você já está aprendendo bastante com os vídeos, e você já tem uma percepção do quê? De que aquela criança já é algo contornável. Aquelas dificuldades que ela tem é algo contornável, é uma característica dela, mas juntos, trabalhando com os profissionais, com as estratégias corretas, vocês vão conseguir superar isso, né? Vocês vão conseguir passar pelas dificuldades que a criança vai apresentar. Então, nesse caso, o que eu diria para você? Sim, primeira coisa, tá? Antes de eu dizer sim ou não e o que você deve falar, peça a opinião do psicólogo da sua criança, porque cada caso é um caso,
tá? Eu tô falando aqui para crianças abaixo de 10 anos, eu vou dar a minha opinião, mas não fale com ele ainda. Se você não tá seguro, não fale ainda a respeito do que a criança tem, sem antes pedir a opinião do seu especialista, do seu médico, neurologista, psicólogo, tá? Principalmente porque o psicólogo aqui tá acompanhando aquela criança, o psicopedagogo também tá acompanhando aquela criança semanalmente, periodicamente. Mas, na minha opinião, eu não apenas falaria sobre o que a criança tem dificuldade, como poderia utilizar isso como um gancho para um convite à cooperação. E eu vou explicar por quê. Primeira coisa, se você optar, depois de você conversar com a psicóloga, com o psicopedagogo, com o médico, e falar, não, beleza, eu vou contar para a criança, ela tá tomando remédio todo dia, não tá entendendo por quê, e eu sempre dou uma desculpa, não tô dizendo do que se trata, beleza, eu vou falar sobre o que ela tem. Então, qual é a minha ideia? Primeira coisa, você deve não rotular a criança, tá? Eu acho que você não deve dizer assim, olha, porque você tem um transtorno chamado TDAH. Até porque o nome transtorno para uma criança de 7, 8 anos de idade não é uma coisa tão clara quanto a gente não é tão claro. Muitos adultos não têm isso tão claro, imagina para uma criança, né? Então, o que eu penso em relação ao seguinte, como você pode usar isso a seu favor e a favor da criança também? O que você pode virar para a criança e falar, você tem ido na tia fulana, que é a sua psicóloga toda semana, periodicamente, né? E ela percebeu, fazendo os exames, você batendo papo com ela e tal, e ela percebeu que você tem algumas dificuldades de se concentrar em sala de aula. Você tem um pouco mais de dificuldade de copiar do quadro. Lembra que você não consegue copiar? Lembra que você não consegue fazer o dever de casa? Que você tem dificuldade, a gente tem que ficar sentando junto para fazer? Então, você tem um pouquinho de dificuldade. O que acontece? Esse remédio que você está tomando todo dia, esse remédio ele vai te ajudar a ficar mais focado, a se concentrar. Não precisa dizer o que a criança tem, não precisa dizer que é um transtorno no CID tal, na medicina, da literatura médica, entende? Você vai dizer para que serve. Fala, olha, você tem um pouquinho mais de dificuldade e a gente está dando esse remédio aqui para você, né? A tia lá, psicóloga, o neurologista, está dando esse remédio para te ajudar. Só que... como é que esse remédio funciona? Aí você vai conversar com a criança e persuadir a criança nesse sentido. Falei, olha, mas é o seguinte, esse remédio funciona, mas você também tem que se esforçar. Não adianta só dar o remédio e você ficar, agora eu vou fazer tudo sozinho, vai tudo dar certo e eu não vou precisar fazer mais nenhum esforço. Tá resolvido minha vida. Não é bem assim. Desculpa, gente. Não é bem assim. Então o que você tem que fazer? Falei, vamos fazer o seguinte então, vamos se comprometer. Você está tomando esse remedinho aqui, que para te ajudar a se focar, mas você também, você vai lembrar disso na sala de aula, na hora que a professora estiver falando e você estiver fazendo outra coisa, desenhando, ou não estiver conseguindo copiar do quadro, você vai lembrar, opa, peraí, eu estou tomando esse remedinho aqui que vai me ajudar a me concentrar, vai me ajudar a copiar do quadro, vai ajudar a fazer a tarefa, então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou tentar fazer, eu vou testar se isso realmente funciona. Entendeu? Então você vai usar essa estratégia, um convite à cooperação para a criança. Isso é uma estratégia que vai mexer na parte psicológica e ela vai ter um nível de engajamento um pouco melhor. E você ainda faz um teste com ela. Fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, agora que você já sabe para que serve, você tenta fazer isso aí. Quando você estiver dispersando em sala de aula, você lembra do remédio que você está tomando e você fala assim, beleza, agora eu vou fazer um esforço dobrado para copiar e para conseguir me engajar. E você vai me contar depois se você sentiu essa melhora ou não. Entendeu? Então isso é uma maneira de você conseguir obter bons resultados já com um tipo de reforço, você fazendo um jogo com a criança, tornando a coisa mais interessante. E não precisa ser um rótulo. E outra coisa também, dependendo do caso, da maturidade da criança, você pode dizer também assim, olha, eu gostaria que você também se preservasse. Você não precisa ficar falando para as pessoas que você está tomando um remédio tal, que serve para tal coisa. Você guarda isso para você, é um segredo nosso, tá? Mas, no caso a professora deve estar sabendo também, né? Que os pais têm que conversar com os professores. Mas assim, fica um segredo nosso e na hora que você estiver dispersando, você lembra e parte para ação e se engaja ainda mais na sua tarefa em sala de aula, né? Então eu acho essa uma maneira muito legal de você falar, uma coisa leve, você não precisa levar aquele peso nas costas de, ai meu Deus, falo ou não falo, e ele vai ficar achando que ele tem dificuldade, entende? Então assim, primeiro o pai tem que mudar sua percepção, se sentir seguro e levar o assunto, conversar com o psicólogo primeiro, tá? Para ver se realmente no caso a caso, se é o caso de você falar ou não, ou ainda não é a hora. E depois disso, depois do sinal verde, você falar usando essa abordagem
que eu sugeri para vocês, tá bom? Essa era a dúvida que eu tinha para tirar hoje com vocês aqui. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui, vocês estão perguntando para mim. Jamile, o TDAH sempre vem acompanhado de outro transtorno? Meu filho às vezes tem uns lapsos de agressividade. Jamile, em geral sim, tá? De acordo com a literatura médica, dos maiores especialistas do mundo, o TDAH ele raramente vem acompanhado, ele raramente vem sozinho, ele se apresenta com alguma comorbidade associada, transtorno de aprendizagem, transtorno obsessivo não, meu Deus, transtorno desafiador, transtorno opositor desafiador, que é o TOD, né? E pode vir dislexia também, né? Então tem alguns transtornos que são associados. E você tem que. E é muito importante você, inclusive, assista meu vídeo número 40 de diagnóstico, porque se você fizer o diagnóstico certinho com todos os profissionais, a equipe interdisciplinar, você consegue descobrir não apenas o TDAH bem diagnosticado, mas também descobrir quais são as outras comorbidades. Então você vai atacar direitinho quais são as dificuldades que você está enfrentando com seu filho, caso a caso, tá bom? Catiane, o meu é ótimo em videogame, eu também, ninguém ganhava de mim. Ai. Olha só, Débora Inácio, acredita que estava falando disso agora mesmo com a diretora da escola, até parece que você adivinhou. Obrigada. Então, isso é uma dúvida que tem bastante, e eu achei essa dúvida tão pertinente porque ela é uma dúvida complexa, mas que não precisa ser complexa. Basta a gente levar com leveza, procurar analisar direitinho cada caso, e na hora que for revelar para o seu filho pequeno, não chegar como, olha, você tem um problema, entende? Não precisa ter drama, você pode levar numa leveza, você fala, você tem um pouco, descobrimos que você tem uma certa dificuldade, esse remédio vai te ajudar. Faça o seu esforço e depois me diga se funcionou. Isso é até bom, esse feedback da criança, tá? Esse jogo que você faz com ela, porque ela fala assim, poxa, eu tentei, mas não consegui, não tô sentindo melhora. O que você faz? Você fica esperto, você continua acompanhando, e quando vocês retornarem no médico novamente, você fala, olha, o medicamento tal que você me passou, ele não tá tendo muito resultado, não senti muita melhora. De repente, se for o caso, se o médico avaliar e ver que é o caso, ele pode passar ou uma dosagem diferente, ou testar um outro medicamento, e pode dar certo. Comigo, inclusive, foi assim que aconteceu. Eu tomei uma medicação depois de adulto, tá? Então eu já tinha uma capacidade para avaliar os efeitos. E, por exemplo, eu comecei com a Ritalina e não deu certo com a Ritalina de jeito nenhum. A Ritalina para mim era nada, era placebo. Quando eu migrei para o Concerta, eu tive um salto de produtividade e de capacidade de concentração fora de série. Tá? Tinha os seus efeitos colaterais, mas foi realmente um salto. Então, já pensou se você fica no primeiro medicamento que não funciona e depois você esquece de passar para uma segunda alternativa se não der certo? Então é muito importante você estar alinhado, buscar esse feedback aí com a criança, né? Perguntar, e aí, como é que você está sentindo? E levar isso para o médico para que, se for o caso, fazer algum tipo de, se ele achar por bem, fazer algum tipo de alteração. Vamos ver aqui o que vocês estão conversando. Joana Dark, boa noite. Meu filho tem 11 anos e já está tomando medicação Venvance, mas está muito magro porque tira fome. Sim, Joana, alguns desses medicamentos, como eu disse, eles têm efeitos colaterais, tá? Em geral, eu falo por mim, inclusive, é o que as pessoas comentam e eu falo por mim por experiência própria. Em geral, esses medicamentos, eles têm um período de adaptação. Vocês têm que ter isso em foco. Vamos supor que você é pai de uma criança pequena que começou a tomar uma medicação agora, recentemente. Então, o que acontece? Não se preocupe, porque as primeiras 2 semanas você vai ter uma grande... comigo foi assim, uma grande variação no humor, por exemplo. Ou perda de apetite acentuada. Depois, a partir da terceira e quarta semana, é que o remédio começa a se acostumar no organismo. Né? O organismo se acostumar com o remédio. Então, o que acontece? Inclusive, eu ficava muito agitado quando eu comecei a tomar o Concerta. Mas depois, na terceira semana, estabilizou. Então, depois de 1 mês e meio de remédio, já os efeitos colaterais eram bem menores, eram mínimos. Né? Então, tem que ter esse período de adaptação. Agora, vamos supor no seu caso, Joana, você percebeu que você já está tomando há 2 meses e o problema da falta de apetite é persistente, ou então insônia, ou então algum outro efeito colateral que não está cessando com o tempo, aí sim você pode levar isso ao seu médico para ver o que ele vai te orientar em seguida. Mas a ideia é isso, é você ir tentando e não se contentar apenas com a primeira opção. A solução pode estar na segunda, na terceira opção, entendeu? É isso.
Priscila, meu filho tem TDAH, transtorno desafiador opositor, né, opositor desafiador, o TOD, né, que é conhecido pelo DSM-5, e bipolaridade. Sim, são comorbidades presentes no TDAH. Deixa eu ver aqui. Pessoal, dá a curtir, marca os seus amigos aqui, compartilha essa live, por favor, que vai ajudar muito o canal. Emília Diniz, sendo TDAH pode ser Asperger também? Olha só, Emília, o Asperger, ele pertence ao transtorno do espectro do autismo, tá? Ele é outra categoria do DSM-5, não pertence ao TDAH. Mas, sim, o TDAH ele apresenta comorbidades com autismo, dependendo do caso, tá? Inclusive, existem pessoas que são crianças que são autistas, né, que têm o autismo, e também tem o TDAH, né? Em uma boa porcentagem dos casos. É mais do que a média mundial de pessoas com TDAH é por volta de 5%, alguns autores defendem que foi 6% até 7% da população mundial, né? Com pessoas que apresentam autismo, o nível, a porcentagem de pessoas que têm autismo e TDAH, incluindo o Asperger, é maior ainda, tá? Então, pode ser que aconteça sim, e é bom que você faça o acompanhamento específico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Yuri, você tem alguma comorbidade? Carol Nívia, Caroline. Carol, na verdade, assim, o meu TDAH, ele é do tipo combinado, e eu tinha hiperatividade muito acentuada quando eu era pequeno. Eu não tinha um transtorno opositor desafiador, tá? Eu nunca fui desafiador. Eu era, apesar de ser bagunceiro e falador em sala de aula, não passava disso. Então eu não tinha essa necessidade de ter essa agressividade acentuada. Mas eu apresentava a hiperatividade muito acentuada na infância e a desatenção também acentuada. Com o passar dos anos, com a maturidade, a hiperatividade foi diminuindo, foi reduzindo bastante, mas a desatenção continua muito acentuada. Então, vamos dizer que a minha evolução natural seria migrar, diminuir a hiperatividade, que também é presente, mas ela é controlada, para somente a desatenção, tá? Então, eu acho que eu não tenho mais nenhum, né, de todas as investigações que eu fiz ao longo da vida, nenhuma outra comorbidade a não ser o TDAH combinado, que hoje está 90% mais no nível da desatenção mesmo. Boa noite. Pessoal, então, continuem assistindo os vídeos do workshop, tá? Acessem, chame seus amigos, marque todo mundo, compartilhe esse vídeo, que eu tô respondendo as perguntas, inclusive vai ter mais uma maratona de respostas hoje à noite, dentro do workshop. Então, dentro do workshop, na área de vídeos, você vai ter lá o vídeo 1, 2 e 3, e mais o último vídeo que vai ser apresentado no dia 3, tá? Que tá imperdível também. E eu tô tirando as dúvidas das pessoas ali, tá? Mas ao longo dessa semana eu vou aparecer aqui com lives para tirar as principais dúvidas de vocês. Daniela Smith, tá? Isso aqui é uma dúvida recorrente. Então eu levo ao neurologista para ter um diagnóstico? Sim. O primeiro passo é você ir no neurologista, tá? Ou neurologista, ou psiquiatra, ou neuropediatra, tá? São esses profissionais. Feito isso, provavelmente o próximo passo vai ser a inclusão numa equipe interdisciplinar. Então a criança ela vai fazer um acompanhamento com a psicóloga, vai poder ir no fonoaudiólogo também. Apesar do diagnóstico ele ser clínico, é importante você levar em vários profissionais, porque assim você retira a dúvida que você pode ter de que a criança possa ter algum outro problema. Por exemplo, por que é importante levar no fonoaudiólogo quando você está na etapa do diagnóstico? Porque o fonoaudiólogo ele pode aplicar um exame chamado P300, que é um exame que pode detectar o DPAC, que é o distúrbio de processamento auditivo central, que é quando a criança ela ouve perfeitamente, mas as palavras não são corretamente processadas, então ela não consegue processar a frase inteira, entende? Então ela fica repetindo, me repete de novo, né? Fica tendo essa dificuldade de analisar as frases, o que está sendo dito para ela. Então é muito confundido com o TDAH. Então algumas crianças que têm apenas DPAC podem estar sendo tratadas como TDAH, né? Porque não fez o exame que detecta o distúrbio de processamento auditivo central. Então, leve primeiro nesse profissional, nesses três, qualquer um desses três, neurologista, psiquiatra, neuropediatra, não apenas em qualquer um, tá? Por favor, procure recomendações na sua cidade,
tá? Recomendações mesmo, porque existem médicos que são especialistas em TDAH, que têm um contato maior, um estudo maior e pode direcionar melhor esses casos, tá? Existem diferenças sim. Mas feito isso, você vai passar por uma equipe interdisciplinar, realizar diversos testes para você ter um diagnóstico preciso, inclusive com as comorbidades. Que, como eu disse, o TDAH ele raramente aparece sozinho. 115 pessoas. Obrigado, pessoal. Vamos dar joinha aí, dar um coraçãozinho, que é isso que eu gosto. Eu quero ver esse negócio bem, bem animado aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Meu filho está... Ana Cláudia Valadão. Meu filho está me preocupando muito com a falta de maturidade e a mentira. Ele tem 14 anos. Então, Ana, principalmente na fase da adolescência, por isso que eu estou falando assim, que existe a pegada que você tem com a criança para tratar com TDAH, para você incentivar, é diferente do que você faz com o adolescente. A pegada é um pouco diferente, tá? Que adolescente é um pouco mais difícil de você persuadir, um pouco mais difícil de você incentivar. Mas o que eu sugiro nesse caso? É que ele continue com o acompanhamento psicológico, porque ele vai entender por que ele está agindo dessa forma. Porque se ele apresenta, na sua opinião, falta de maturidade e excesso de mentira, ele mente por qualquer coisa, mente o tempo inteiro, tem alguma falha aí, talvez na comunicação, talvez na forma como vocês estão lidando, ou se você tem muito atrito com ele, isso pode estar dificultando também. Então é importante que vocês façam esse acompanhamento junto com o psicólogo, porque no momento que ele entender o que está pegando, o que está dificultando ele, o engajamento dele, a dificuldade dele se comportar como os pais esperam, quando ele for compreendido e as necessidades dele tiverem sido supridas, aí ele não vai ter mais necessidade de agir dessa forma. Então, por enquanto, ele tem que entrar em choque, ele vai mentir, ele vai entrar nessa necessidade de querer medir força com os pais, justamente por isso. Porque existe essa falha aí nas necessidades dele que não estão sendo atendidas. E não é a necessidade atendida assim, não é você dar alguma coisa para ele. É necessidade, às vezes, de ser ouvido, de ser compreendido. Será que você conversa com ele assim mesmo? Você senta com ele numa boa, sem briga, sem nada. Fala, e aí, filho, como é que tá na escola? Como é que estão acontecendo as coisas? Tá tudo bem com você? Às vezes ele tá com problema na escola. Eu tinha problema na escola de fazer amizades. Eu já citei alguns vídeos. Então, muitas vezes eu chegava em casa e ficava meio calado assim na hora da janta, porque eu estava chateado, porque eu tinha um dia que eu não conversava com quase ninguém e eu estava me sentindo solitário. E às vezes o que acontecia? Minha mãe, por não querer se aprofundar no assunto, ela vinha me cobrar. Tipo assim, olha só, ela cobrava porque eu não estava falando, porque eu não tava contente, não estava feliz. Você está muito calado, qual o problema que você tem? Entendeu? Então assim, ela não pergunta por que eu estou calado. Entende? É uma falta de comunicação que gera esse tipo de atrito. Aí a criança, o adolescente de 14 anos, ele vai fazer o quê? Ele vai bater de frente também, vai mentir e começa a ter esse tipo de atrito. Então, faça o acompanhamento, procure ouvir seu filho, que assim que ele tiver suas necessidades atendidas, ele naturalmente vai baixar a guarda e naturalmente tende a se comportar de uma maneira mais adequada dentro de casa e também na sala de aula também, que é o outro ambiente onde ele está mais presente. Calma aí. Pessoal, a live já está quase chegando no fim, tá? Eu queria manter só o primeiro tema, se devo ou não contar para criança, para que essa live também possa não ficar muito extensa, para se estender às outras pessoas que vão acompanhá-la depois dessa transmissão, tá bom? Deixa eu ver aqui. Faz um workshop para as crianças dando dicas para ela de como agir. Então, isso aqui é uma dúvida da Priscila, uma sugestão da Priscila Menezes. Então, esse tipo de workshop, ele é difícil de ser trabalhado, por quê? Porque as estratégias, elas são adotadas caso a caso. Existem estratégias básicas, comuns, que costumam surtir muito efeito caso a caso. Mas não tem como eu falar para a criança o que ela vai fazer, o que ela deve fazer, entende? Isso aí tem que ser o papel dos pais. Quando os pais mudam a percepção, procuram atender suas necessidades, tá? E necessidades falando aqui na maneira correta, que não é você simplesmente dar alguma coisa para essa criança, né? Um presente, não é isso. Mas atender as necessidades assim, o que ela precisa para começar a se comportar bem, para começar a querer entrar no eixo naturalmente, querer criar um senso de cooperação naturalmente. E é isso que você vai trabalhar junto com a equipe interdisciplinar, com o acompanhamento do psicológico, e você melhorando a comunicação com essa criança.
entende? Então cada caso é um caso. É um pouco difícil criar um workshop comportamental para crianças, ainda mais para crianças pequenas, entende? Mas se você assistir esse workshop até o final, você já vai ter uma dica, você vai ter uma orientação, um norte de como você vai melhorar essa interação com o seu filho, tá bom? Pessoal, bom, então eu vou chegar ao fim dessa transmissão, né? Já deu até acho que mais de 20 minutos. Enfim, eu vou continuar respondendo vocês aqui, tá? Ao longo dos dias e das próximas horas, mas não deixem de entrar lá no workshop, cadastre o seu e-mail, entre lá, assista os vídeos e comente ali embaixo, que é ali que eu vou tirar as principais dúvidas que as pessoas estão tendo já em relação aos vídeos que elas estão assistindo, tá bom? Pessoal, muito bom estar com a companhia de vocês. Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, essas dicas. E a gente vai se falando ao longo da semana, tá? Podem deixar sua mensagem, que à medida do possível eu vou respondendo. Posso até demorar um pouquinho, mas eu vou responder, tá bom? Então é isso. Pessoal, valeu, gratidão mesmo, um forte abraço, um forte beijo pra vocês. Eu adoro conversar com vocês nessas lives e vou fazer isso cada vez mais, tá bom? Eu prometo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu!